Fala, galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um episódio do Marco 10, o seu podcast para resenhas, debates, conversas, tretas e mais tretas sobre o futebol carioca. O meu nome é Gabriel Salotti, estou aqui com meus parceiros de sempre, Lucas Matias. Fala aí, rapaziada, depois de muita batalha consegui ser falado primeiro aí. Então Tu bora achou pra mais um. tu achou que eu ia esquecer, né, papai? E Dimitri Souza, esqueci da Eu sua quero meus demanda aí. direitos de volta de falar o primeiro, hein? Que Meu pena. Deus, mano, meu Porra. Deus, já começou bem. Vamos deixar essas tretas pro palpitômetro. E vamos começar com o episódio de hoje, galera. Os quatro grandes do Rio de Janeiro jogaram nesse fim de semana. Tivemos Série A e tivemos Série B. O Vasco ganhou do Vitória por 1-0 em partida marcada por um campo completamente encharcado. Segunda vez que o Vasco enfrenta essas condições na Série B. O Fluminense perdeu para o América Mineiro por 1-0 e as hashtags Fora Roger voltaram com tudo nas redes sociais. O Flamengo foi amassado pelo Internacional em pleno Maracanã pelo placar largo de 4-0, podendo até ser mais, teve até expulsão do Gabigol no final. E o Botafogo ganha da Ponte Preta por 2-0 e chega à sua quarta vitória seguida. Vamos falar de tudo isso, mas quero convidar vocês para curtirem as redes sociais do Marco 10, arroba Marco 10 Podcast. Futebol carioca, ficar todas as notícias envolvendo os quatro grandes do Rio de Janeiro. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, não se esquece de deixar o seu joinha, deixar o seu sininho, ativar o sininho e se inscrever no canal. Pois bem, galera, vamos começar então com o Vasco da Gama. O Vasco que tinha sido eliminado na Copa do Brasil e na Série B vinha de derrota no clássico contra o Botafogo, conseguiu se recuperar, ganhou de 1-0 num jogo que, teve quase uma hora, praticamente uma hora, 58 minutos de paralisação por conta da forte chuva e das condições terríveis do gramado. Aí fica difícil também de fazer qualquer análise mais tática, mas mesmo assim, o que importa são os 3 pontos que o Vasco conseguiu conquistar para a sequência da Série B. Quero saber o que vocês acharam da partida, análise assim, de um modo geral dos meus companheiros, gente. O que vocês acharam? Depois de 3 derrotas era importante vir uma vitória, né? Foi bom que ela veio. Fiquei com medo realmente depois do que a gente viu lá do aguaceiro que deu lá em Salvador, né? Fiquei com medo ali da partida acabar ficando perigosa, né, para os jogadores, mas enfim, o jogo ficou lá parado uma hora também, isso também deve ter dado um medo aí nos torcedores do Vasco, porque o Vasco entrou muito mal no primeiro tempo, né? Eu achei que estava jogando mal ali, não estava conseguindo criar nada, a bola passava e ia embora, enfim. Eles se complicaram, o Vasco estava se complicando bastante ali, né, na hora do primeiro tempo, até que fez o primeiro gol. O primeiro gol ali eu achei que deu uma vida pro Vasco, né? Deu um calor, o Vasco começou a jogar bem, achei que o Morato fez uma boa partida, estava conseguindo criar bastante ali junto com o Cano, fazendo uma boa duplinha ali com ele na frente. E o gol acaba saindo de cabeça, né, do Sarrafiore. Ele, numa cobrança de escanteio do Zeca, consegue jogar lá pro fundo da rede num peixinho ali, né? Meio esquisito que o Sarrafiore é baixinho, e mesmo assim conseguiu ganhar dos zagueiros lá, do Wallace e do Marcelo Alves, que era ex-Vasco e ex-Flamengo aí. Então, achei que o Vasco começou a jogar bem depois que fez o primeiro gol, mas logo também, depois do primeiro gol, começou uma chuva muito forte, que já estava rolando a chuva, mas o gramado ficou insustentável, não tinha condição nenhuma de jogar. E aí o Voaden, né, que a gente já conhece, decidiu parar o jogo. O jogo ficou o quê? 1 hora e pouca parada, né? O jogo, num todo, teve umas 4 horas e pouca de duração, né? Quase 4 horas. Esse jogo ficou 1 hora parado, que eu fiquei com medo de acabar com um pouco do ímpeto, né, da vontade do Vasco, mas acabou o Vasco voltando, conseguindo segurar o resultado. Achei que não sofreu tanto assim. O Vitória também não é um time muito bom ofensivamente nem defensivamente, né? Tá numa situação muito difícil na Série B, correndo o risco de cair aí para a terceira divisão, mesmo a gente estando no começo do campeonato, no primeiro turno do campeonato, né? Mas é um time aí que está brigando e que não era muito forte, que o Vasco acaba conseguindo vencer, se segurando bem depois de fazer o primeiro gol, e leva aí mais 3 pontos para casa, que estavam precisando para dar um ânimo para o Lisca, que a torcida já estava começando a ficar meio com o pé atrás, mesmo já sendo o início de trabalho, né? Com certeza. O campo ficou muito molhado a partir dos 15 minutos. Começou a cair uma chuva torrencial muito forte que
você via ali os jogadores reclamando, os repórteres de campo falando que os jogadores falavam que, porra, o bagulho batia uma palma de mão e que estava realmente sustentável. Você via que ficava quase naquele ritmo do Juventude Flamengo, que a gente acompanhou também, que a gente conversou aqui no podcast. E nessas condições, foi com certeza correta a atitude do Voaden em ter parado esse jogo, porque senão ia ficar um jogo completamente pior do que foi, porque assim, pelo menos você percebe que depois de uma hora de paralisação, eu nem vi tantos caras com aquele rodinho de sempre, né? Mas você vê que pelo menos a bola, na maioria do campo, ela conseguiu rolar, nem que fosse um pouquinho, mesmo que em algum momento ela parasse com alguma força. Por exemplo, o jogo do Juventude e Flamengo já ficou muito complicado de fazer qualquer análise mais tática de movimentação, porque, pô, praticamente não tinha jogo. Era a bola parando aqui, era um passe longo que nunca conseguia chegar ao seu destino. Mas, enfim, vitória do Vasco importante para dar moral para o Lisca, importante depois dessa eliminação que já era um pouquinho esperada na Copa do Brasil. São Paulo é um time bem mais forte, a gente fala isso aqui no alguns episódios, um técnico com mais tempo de trabalho. Agora, a derrota no clássico para o Botafogo é o que talvez tenha abalado mais o ânimo do torcedor vascaíno, que dessa vez voltou tendo uma boa vitória, porque jogar no campo nessas condições é sempre difícil, né, mano? Mesmo com outro time sendo um postulante ao rebaixamento na Série B, o campo molhado ele tem essa característica, como a gente já falou sobre o Juventude e Flamengo, de equalizar as competências dos dois times, né? De deixar o jogo bem mais equilibrado, tanto é que, no exemplo, voltando mais uma vez exemplo do Flamengo, o Juventude ganhou do Flamengo sobre essas condições. Mas ainda assim o Vasco conseguiu a vitória, conseguiu jogar bem em alguns momentos, conseguiu impor o ritmo, principalmente ali por algumas partes do segundo tempo. E quando o Vitória atacou, teve até alguns momentos assim que eu senti que o Vitória levou perigo, mas ainda assim o Vasco conseguiu segurar e levar uma vitória muito importante para casa. Mano, o jogo acabou por ser muito nessa de bola aérea e tal, porque não dava muito pra sair jogando por conta exatamente do palmo aí de água, né? Atrapalhando o jogo. E, cara, eu tô muito bugado porque eu tô ouvindo o retorno aqui. Eu tô quase naquele negócio do sanduíche. E eu tô tentando resolver esse bagulho. Não, eu sei, alguma coisa que tá acontecendo. Calma aí, acho que agora deu alguma coisa. Galera, é que a gente tá testando aqui os novos formatos para gravar o nosso podcast, trazer a melhor qualidade aí para vocês que estão no YouTube também, né? A gente está testando aqui uma nova ferramenta que o nosso Dimitri contou. Enquanto ele tá tentando resolver isso aí, só para trazer outro destaque também do jogo. Ô Matias, tem como você mutar o microfone rapidinho, só para ver o negócio? Mutei. Alô? Não, mutar no OBS lá. Tá, também. Era ele, sabia que era ele. Ele deve estar com o bagulho aberto lá, enfim. É isso. Nossa, muito melhor agora, que agonia. Então, o que eu falei mesmo? Tava falando sobre Vitória e Vasco? Né? Tem que falar. Mano, 1-0 importante. O Vasco acabou conseguindo só segurar o resultado, né, no final, mas segurou, tá ligado? Eu acabei não prestando atenção no que você estava falando, tentando arranjar algum jeito de resolver isso. Mas agora que a gente descobriu o culpado, que tinha que ser, né? Olha o sorrisinho safado dele ali, ó. Aí, bom, 1-0, um gol onde tinha que sair, do jeito que tinha que sair, né? Numa bola parada, num cruzamento, porque na troca de passe não ia rolar, né? Tava muito ruim o gramado e foi aquilo que foi se falar, mano. Um jogo muito bom do Morato, que foi, acho que o principal jogador aí, provavelmente vai ganhar o melhor em campo, eu acho, talvez, não sei de vocês. E jogo muito trocado por causa da chuva, cara, é difícil foi o que eu falei no Flamengo e Juventude, né, Juventude e Flamengo no caso, que é muito difícil de analisar um jogo com esse aguaceiro, né, tipo, você perde muita qualidade técnica na troca de passe, até na finalização, tá ligado? A bola escorrega, é mais propício do goleiro também tomar um frango, enfim. Diminui muito a qualidade do jogo. Mas, assim, vitória importantíssima pro Vascão da Gama, que tinha que acordar, né? Tava numa sequência meio fraca de jogos, mesmo que tenha pego dois jogos difíceis contra o São Paulo, né? Acabou talvez quebrando uma sequência ruim aí. E agora é olhar pra cima, né? Tipo,
A gente vai falar do Botafogo, que acho que tá vivendo provavelmente o melhor momento aí no ano. E tem que conseguir isso, né? Tem que olhar pra cima e pensar, porra, tô vivo ainda no campeonato, tenho que lutar pra subir porque eu tenho que subir. Se quiser Pois se é. desmutar também, Matias, quando for falar, aqui é bom. Não tá falando, tem que desmutar no OBS. Pois é. O Vasco agora tá na nona colocação do campeonato com 25 pontos. Consegue aí. Ah, Voltei. e deixa mutado quando você não for falar, porque senão eu fica dobrado do Gabriel também. Tá, Tá falando, Tá. eu tenho que entendi. deixar mutado? Não, o Matias. Ah, tá. Tem que deixar tudo Beleza. mutado, então. O Vasco tá na Só, só, nona. só desmuta quando for falar, tá ligado? O Vasco está na nona colocação da Série B, com 25 Foi mal. pontos. Inclusive, Mas o Vasco só está fica. a 2 pontos de distância do G4. Inclusive, o Botafogo, que há algumas rodadas atrás era postulante para ficar naquela zona da confusão, conseguiu se recuperar bem. Vamos falar do Botafogo já já. Conseguiu sua quarta vitória seguida e está com a mesma pontuação que o Vasco, né? O Vasco também, nesses últimos jogos, teve uma sequência aí de 2 empates, antes dessa sequência de vitória, derrota e vitória, e vai enfrentar o Vila Nova no próximo jogo, cara. Vasco e Vila Nova. Quero saber o que vocês esperam, mano. O Vila Nova tá na 14ª colocação, o Vasco com o Lisca doido, eu acho que pode começar a encontrar uma estabilidade, porque teve esse clássico que foi ruim, com certeza, a derrota para um embalado Botafogo, e a Copa do Brasil também. Como a gente estava falando, né? O torcedor do Vasco ele deve ficar contente já com a campanha de ter chegado longe e ter sido eliminado para um grande time. Agora buscar a recuperação, buscar a vaga no G4 da Série B, né? É, tá, então deixa que eu falo. Perfeito, Agora que eu já perfeito. Vamos pro desmutei tudo. melhor e pior, Não, então. mas não, o que eu queria falar ainda era do. Agora eu esqueci, Pessoal, tive que ir lá todo o trabalho de desmutar. Não, mas uh, enfim, é uma estão me boa vitória que ouvindo? deixou. Tamo sim, tamo sim. É uma boa Gente, vitória vocês aí estão me ouvindo? do. Sim, sim, sim. Ah, tá. Tamo. Vamos pro É melhor e porque o pior, Matias então, porra. é que o Matias tá mutado no Discord, o Gabriel só tá ouvindo no Discord, entendeu? Puta Você que pode deixar pariu, desmutado no mano. Discord, mano. Tá bom. Exatamente, Enfim. eu só tô ouvindo no Tá, não, Discord. tá bom, tá bom, tá bom. Enfim, voltando, né? Eu acho que foi uma vitória boa aí pro Vasco que deixou ele tão pertinho do G4 aí da Série B que enfim, né? Tá pertinho aí, são só 2 pontos. Agora Botafogo e Vasco estão numa briga boa aí pra ver quem vai colar lá em cima primeiro. É o nosso Rio de Janeiro representando na Série B. Querem partir para o melhor e pior, gente? Pode ser. Show Vamos. de bola. Vocês já deram a letra aí no melhor, né? O Dimitri deu e eu acho que vou seguir com ele sim. O Morato foi um cara que buscou a finalização desde o início, É, ele foi conseguiu muito bom. ajudar na criação, foi muito bom o Morato. E o pior, gente? Ah, eu acho que o Léo Jabá fez uma partida muito abaixo, né? Tudo que a gente destaca de um lado do Morato, tem que destacar negativamente aí do Léo Jabá. Muito perdido, muito perdendo muitos lances, assim, divididas mesmo, e passes que normalmente ele não erraria, né? Então, pra mim, o Léo Jabá aí foi muito abaixo. É complicado também, né? Porque o Léo Jabá é. Léo Jabá. É, o Léo Jabá. Eu tô confundindo com o Léo Mata. O Léo Jabá é mais de velocidade, né, mano? Pra ele jogar nesse gramado aí complica. Mas, infelizmente, não era pra ele, então piorzinho também. Com certeza, eu vou com vocês. Destaque também para o Juninho, claro, que fez mais uma boa partida, tem ganhado aí a confiança do Lisca. O Zeca também deu assistência. O Miranda entrou bem, a zaga, que tem sido um problema constante para o torcedor vascaíno dessa vez. O Miranda entrou e conseguiu fazer uma boa partida. Bons nomes aí que alguns devem buscar recuperação, outros que devem dar essa sequência boa para os próximos jogos do Vasco. Tá ali só 2 pontinhos do G4 da Série B completamente alcançável, né? O Vasco já esteve assim por essa posição algumas vezes na competição. Então, como eu falei, o próximo jogo do Vasco vai ser contra o Vila Nova, vai ser amanhã mesmo, terça-feira, dia 10 de agosto, às 9h30 da noite. Vasco e Vila Nova, né? Pela 17ª rodada do Brasileirão. Peraí, deixa eu confirmar se é isso mesmo. O Vasco vai ter uma sequência boa para colar no G4, né? Pega o Vila Nova em casa e depois acho que também pega o Londrina em casa. Enfim, são adversários que estão ali na mesma situação que ele ou pior. E o Vasco joga em casa, tem tudo aí para chegar lá em cima, né? Entre esses, ainda tem o Remo também. O Exatamente. Vasco vai lá visitar o Remo,
que está na 13ª colocação, uma colocação acima do Vila Nova, né? Aí depois tem o Londrina, como a gente estava falando, o Vasco passou por uma sequência difícil ali no final do Marcelo Cabo, em que ele pegou apenas adversários da parte de cima e até conseguiu se colocar bem numa posição próxima do G4. Agora é buscar realmente a pontuação contra esses times que estão mais abaixo na tabela, certo? Pois bem. Bem, galera, Fluminense perdeu para o América Mineiro por 1-0 e, bem, é como eu falei, na classificação do time, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, a gente viu torcedores protestando contra o desempenho do time do Roger Machado. E agora, porra, que perdeu para o América Mineiro, deu uma intensificada nessas críticas. Até porque se o Fluminense está nas quartas de final das duas competições da Copa do Brasil e da Libertadores, o feito inédito na sua história, o Fluminense com essa derrota caiu, e com a vitória do Internacional, acabou caindo para a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, ficando até fora, por agora, da zona de classificação para a Sul-Americana. Então, o que vocês acharam desse jogo, gente, que eu não pude ver por questão de Dia dos Pais? O que vocês acharam dessa partida? Tenebrosa, né, mano? Tenebrosa. Partida Tenebrosa? lenta, né? Acho que o time sem vontade nenhuma, tá ligado? Fez talvez 10 minutos no início razoáveis, vai. E depois, mano, largou de jogar futebol, esqueceu. Sem vontade nenhuma, nada. Eu acho que eu nunca tinha sido fora Roger até ver esse jogo, porque tá complicado demais a situação do Fluminense, mano. Demais. E é complicado porque o Fluminense daqui a 3 dias vai jogar as quartas de final da Libertadores, né? Então o Roger, bem ou mal, assim, eu também não era fora Roger, não sei se sou agora, assim, é muito E difícil eu começar a criticar muito veementemente um treinador, a não ser, óbvio, o Oswaldo de Oliveira, mas também, porra, ali quem não criticasse, né? Enfim, mas, cara, a gente tá numa sinuca de bico, né? A gente, torcedor do Fluminense agora, tá numa sinuca de bico aí, porque a gente tá 3 dias do jogo mais importante do ano. A gente, se demitisse ele agora, a gente vai chegar um cara que não vai implementar nada, talvez aí o Marcão seria efetivado. De novo, o Marcão vai ter que salvar o Fluminense, ele que já tá com essa missão aí há uns anos, é sempre ele que chega ali, nosso anjo da guarda. Eu amo o Marcão, mas, cara, é impressionante. Toda vez ele tem que salvar o Fluminense porque a diretoria faz alguma cagada, aposta em alguém depois não dá certo. Enfim, o Mário, ele também, o Mário Bittencourt, né, o presidente, ele tem um perfil que ele não demite fácil um treinador, né? A gente via ali como foi com o Odair, né? O Odair ele não foi demitido, né? Ele foi dispensado, quer dizer, ele recebeu uma proposta, saiu, ele só demitiu o Oswaldo, que também não tinha mais clima nenhum, nenhuma condição de continuar sendo treinador. Enfim, o Mário Bittencourt é um cara que confia, tem confiança. Eu também ainda tenho ali um pouquinho de confiança no Roger, cara, porque ele já fez esse time jogar bola, eu acho que ele consegue. Eu acho que o time ele entra com outra cabeça na Libertadores, na Copa do Brasil, entra com vontade de querendo vencer ali, apesar de todos os jogos no Campeonato Brasileiro agora, o Fluminense ainda não ter feito uma boa atuação aí, já são o quê? São 12 jogos do Brasileirão, né? Ou 10, não 14. sei. 14 Essa é na Série B, né? Não, o Nossa, Fluminense tem um jogo a na Série menos, A fez mesmo. 14 jogos na Série A. Ah, sim, isso, na Série A, tá, beleza. E desses 14 jogos não fez nenhum puta jogo, como fez um jogo contra o River Plate, que é a nossa muleta aí, a nossa única muleta para defender o Roger. Mas, enfim, cara, eu agora nesse momento, o Fluminense realmente contra o América fez aí, para mim, a pior partida do ano. Eu não vou pegar Campeonato Carioca porque é um outro cenário diferente, mas da temporada aí regular, fazer uma analogia com a NFL, eu acho que esse foi realmente o pior jogo do Fluminense no ano, que complicou muito. Eu entendo quem pede para o Roger sair, mas eu ainda daria um fiozinho de esperança. Como saiu a matéria hoje do Netflix, né, a permanência do Roger vai depender do desempenho nas Copas. Então, vai ser uma faca de dois legumes aí, né? Ou eles vão esperar o Fluminense ser eliminado de tudo para demitir, ou vão esperar o Fluminense se classificar e demitir ele, que eu já acho que seria sacanagem, né? Mas desse jogo, realmente, já são 3 derrotas aí seguidas no Campeonato Brasileiro que vão complicar bastante. Eu estava vendo aqui o rendimento do Fluminense do ano passado com esse ano, né? Só no Campeonato Brasileiro. E nessa rodada, o Fluminense estava em sexto com o Odair e agora a gente está em 13º, né? Então é complicado, cara, porque
classificar para a Libertadores ano que vem para o Fluminense, na minha opinião, aí só no G6 do Brasileiro. Pô, cara, são muitas críticas mesmo que a gente vê dos torcedores nos últimos jogos do Fluminense. Como eu falei, eu não consegui acompanhar essa partida, mas é aquela coisa de sempre, né, cara? Até a defesa que a gente estava falando em várias partes da temporada que estava tendo uma solidez grande, dessa vez você vê vários jogos onde o adversário consegue de fato ter criação. Dessa vez o Marcos Felipe fez Não, e tá dando vários. muito azar. O Fluminense tá dando muito azar que, porra, não sei, cara, tem que dar um banho de sal grosso em todo mundo. Porque contra o América agora foi uma falha do Manuel, que a bola bate nele. Contra o Palmeiras, de novo o Manuel, que fez um gol contra ele junto com o Marcos Felipe. Contra o Grêmio, aí teve uma polêmica de arbitragem, mas aí foi uma besteira do Calegari. Então são erros individuais ali que acabam entregando uma partida que o Fluminense não jogou nada, mas também não merecia tanto assim perder, porque estava sólido ali atrás, mas acaba dando esse azar em prescindir. Não, mas ainda Não assim foi acho uma partida onde o Marcos Felipe atuou, né? Fez boas não acho que defesas. foi um azar do Fluminense, não. Eu acho que foi azar do América de não ter ganhado demais. Não, sim, o Sinceramente. América teve muita chance, mas os gols que tomou foram 3 derrotas de 1-0 que o Fluminense tomou, né? Então esses 3 gols eu acho que foram azares do Fluminense, assim. Eles teriam outra chance de fazer, que aí o Marcos Felipe salvou, né? Em outro jogo a trave salvou. Mas, enfim, efetivamente dos gols que sofreu, eu acho que os 3 gols ali foram azares. Menos o do Grêmio ali, que foi uma besteira do Calegari. Não, efetivamente, os gols, se você analisar os gols, aí É. sim, mas os gols, os placares dessas partidas, eles acabaram refletindo um desempenho ruim do Fluminense, não por causa dos gols, mas é por causa que o adversário poderia ter feito mais do que um gol, exceto contra o Palmeiras, né? Contra o Palmeiras, o Fluminense jogou bem, mas contra o América Mineiro, por exemplo, bem, o adversário jogou melhor e podia ter feito mais do que isso. O gol só acabou trazendo uma certa justiça que seria se o adversário não tivesse ganhado. Mas eu concordo com você. Acredito que com o retorno do Nino, porque o Manuel já tem na conta dele isso aí, né, cara? Um gol contra e essa falha que levou ao América Mineiro marcar o gol. Acredito que com o Nino aí, dificilmente O Nino que chegou hoje no Brasil esses vai erros teriam ter sido terça e cometidos. quarta de. O Nino chegou hoje no Brasil, lá do Japão, né? Depois de ser campeão olímpico. Ele vai ter amanhã e quarta de folga e quinta-feira ele se apresenta já para o jogo da Libertadores. Não sei se ele vai ser titular, não, cara, porque. Quer dizer, ele vai ter esses 2 jogos aí para se adaptar de novo ao fuso, né? Mas, bom, ritmo de jogo ele tem, porque ele foi titular em todos os jogos da Olimpíada, mas aí vai depender do Roger, né? Eu acho que ele não vai ser titular, mas eu iria com ele de titular. Para se readaptar ao fuso vai ser muito complicado mesmo, né, mano? É porrada, talvez o Fluminense realmente tenha que ir. Com o Manuel, cara, que assim, ele cometeu essas falhas nesses últimos 2 jogos do Fluminense pelo Brasileirão, mas nós falamos bem dele aqui nesse período olímpico onde o Nino ficou É, fora. Ele muito teve azar do também Manuel. boas atuações. Pois é, ele acaba ficando marcado por isso, mas ele também levou uma segurança ao lado do Lucas Claro. Desmuta. Desmuta. Esqueci de desmutar. Enfim, ele jogou jogos bem ali, né? Então, ele fez boas partidas assim. Eu tenho confiança no Manuel para ser o reserva do Nino. Eu ainda confio nele, mesmo ele fazendo essas besteirinhas aí, mas que acabam custando a vitória, né? E pontos aí pro Fluminense. Mas eu ainda acho ele um bom nome aí para ser reserva do Fluminense, né? Diferente do David Braz. Pois é, cara. Pois é. Como eu falei, o Fluminense está na 13ª colocação, tem um jogo a menos, claro, porque a partida contra o Juventude foi adiada, mas ainda assim, um momento muito difícil do Roger, vai realmente depender do desempenho dele nas Copas. Bem, só para concluir o debate do hashtag Fora Roger, cara, a gente vai realmente se prender aos momentos da temporada que o Fluminense foi bom, mas, porra, é literalmente isso que sobra para a gente se prender e entender que mudar o técnico vai ficar muito complicado agora, cara. E Não é também tá questão de. tão perto de um jogo tão importante, né? Exatamente, cara. Não é questão de esperar ser eliminado, como eu vejo torcedores falando. Quer dizer, se você queria fazer alguma troca, bem, que fosse antes, sabe? Quer dizer, por exemplo, teve o Flamengo que trocou o Rogério Ceni dias antes da partida contra o Defensa e Justiça e conseguiu passar. Beleza. Mas, bem, o Renato Gaúcho é um técnico que já tem histórico de Libertadores, conseguiu chegar nas fases mais E o avançadas da Flamengo é melhor que disputa o Fluminense. com o Grêmio. O Flamengo é melhor que o Fluminense, também tem mais time.
e fazer essa comparação acaba ficando muito complicado, até porque você tem que levar em conta aquela pergunta que a gente sempre faz, porra. Se sair o Roger, quem que vai contratar? Vai efetivar o Marcão mesmo? Vai deixar ele nas disputas de 3 competições simultâneas? Então é bem complicado, cara. Eu não acho que seja por aí para melhorar o desempenho do Fluminense. Como a gente já ressaltou aqui também, o Fluminense, quando precisou crescer nesses jogos decisivos, ele cresceu. Conseguiu fazer boas atuações, principalmente no que se pese contra o River Plate e na ida contra o Cerro Porteño. Então, bem, aguardar Tá agora esse precisando jogo. crescer no brasileiro agora, né? Tá precisando pelo menos fazer Exatamente. o mínimo no brasileiro pra garantir. Porra, o Fluminense não pode virar o campeonato, o primeiro turno com 20 pontos, porra. Aí isso é campeonato de time que vai brigar pra não cair. E essa não tá sendo mais a realidade do Fluminense. Pô, o Fluminense ficou, o torcedor ficou mal acostumado agora, né, com essa ida pra Libertadores. E, pô, o que a gente mais queria é continuar indo, né? Pelo menos pegando um G6 todo ano ali. Enfim, um G8 que deu sorte ali de virar G8, G7, enfim. É o que a gente mais queria e o brasileiro é a nossa porta de entrada, né? A nossa maior porta de entrada aí. Com certeza, com certeza. Vocês querem pro melhor e pior, gente? Tem mais um comentário para ser feito? Ah, sei lá, mano. O Dimitri já bocejou 8 vezes aí. Ah, porra, Então acho hoje melhor a gente quebraram minhas partir. pernas de todo nível possível aí. Eu Complicaram minha falei pra tu vida. largar essa faculdade aí. É figura de linguagem, tá, galera? Não, não, Então vieram vamos com pro. machado e quebraram minhas pernas literalmente. Fatiaram ela. Ah, Meu tá. Deus. Vamos pro Pois mais bem, melhor e o mais pior? vambora, vambora. E aí, dê uma palavra. Ah, o Marcos Felipe melhor, não tem como, né? Não tem outro. Eu achei que o Martinelli também, diferente do último jogo, desse agora ele jogou bem, ele teve uns desarmes, acho que ele foi líder de desarme e também deu alguns passes, mas não tem como. O Marcos Felipe aí poderia ter salvado o Fluminense da derrota se não fosse o Manuel, mas salvou ele de tomar demais, pelo menos. Né? Ainda tomou uma bolada na cara do Krigor, que foi impressionante ali. E também a defesa dele no primeiro tempo é sensacional aí. Até agora a defesa do campeonato. Quer dizer, o Daniel do Inter também fez algumas contra o Flamengo, foi foda. Mas essa defesa aí foi muito foda do Marcos Felipe. Pontinha de dedo surreal. Show de bola. E o pior? Pô, dá pra fazer uma lista aí, né? Nenê, Fred, Manuel que Luca. deu o gol, Luca, os que entraram, também pode botar todos, ninguém entrou bem. John Kennedy, coitado, eu tava vendo estatística aí depois no vídeo do Raiz Tricolor, né, do Gabriel Amaral, que o John Kennedy jogou acho que 8 ou 10 minutos e foi o segundo jogador no jogo todo que mais perdeu a bola. Então, John Kennedy também entrando muito mal. Ele O tem 5. Manuel. Hã? Tô vendo aqui no sofá e tem 5. Mas o Então, Casares também tem 5. O Manuel foi exatamente. ok Foram o os resto do jogadores jogo? que. Hã? O Não, o Manuel Manuel foi não tá fazendo uma ok? partida muito. O Manuel não tá fazendo uma partida ruim, não. O fato é que ele Ele deu teve o gol, né? 21 perdas de bola. É. O Lucas Claro também jogou bem. Não para tirar o melhor do Marcos Felipe, mas o Lucas Claro jogou bem ali também, laterais na média. Só que o Manuel fez a merda, né? O Manuel, se não tivesse feito a merda, provavelmente não ganharia o pior em campo, mas é concorrente. Mas eu daria aí efetivamente para ele. Pro Manuel? É. Tanto faz, mano. Foda-se. Qualquer um aí, tá ligado? Grandes conclusões. Mas tem que eleger um aí. Então bota o Manuel, mano. Bota. Bota. Manuel, pode ser. Vou me botar o Luca Beleza. ou o Fred também, ou o Nenê. Também. Mas bota o Manuel, você que sabe. Beleza, então, galera. Vou ter que ir na de vocês mesmo, porque eu não vi esse jogo. Caralho, fiz merda aqui no cronômetro, que bosta. Bem, próximo jogo do Fluminense vai ser contra o Barcelona. Vamos ver. O Barcelona que perdeu o Messi aí recentemente. Deve facilitar Fluminense para o Fluminense o Barcelona. jogo. E é quinta-feira, dia 12 de agosto, Gol do às Barcelona. 9h30 da noite. Dessa porra aí. Clássica, tá? Uhum. Clássica. Quinta-feira, 12 de agosto, 9h30 da noite, Fluminense e Barcelona, jogo de ida, quartas de final da Copa Libertadores da América. Vamos lá, galera. Flamengo. O Desliga o Flamengo, microfone, Matheus. o Flamengo foi amassado, execrado em pleno Maracanã pelo Internacional, grande rival do Flamengo na disputa do último título brasileiro. E, bem, após uma grande sequência de vitórias do Renato Gaúcho, veio a primeira derrota e ela veio com peso a poucos dias do retorno do Flamengo para a Copa Libertadores, quando entrará em campo contra o Olímpia.
Então eu quero ouvir de vocês, meus amigos, o que vocês acharam dessa partida, nossa, tudo deu errado para o Flamengo, mas o que deu mais errado, assim, o que faltou, falem para mim. Sei lá, mano, eu achei que, tipo, não foi uma partida. Assim, óbvio que um 4x0 é foda, tá ligado? Mas você tira os gols, Eu o achei que foi Flamengo bom teve chances, tá ligado? eu achei que foi bom aí pro Flamengo entender que não vai ser sempre a goleada, né? Agora Ou é bom no pra. caso foi, né? Ah, só- Foi, mas não foi pra ele, né? É bom pra botar o pezinho no chão, pra não entrar de salto alto contra outros times. E vai ser perigoso agora, né? Porque se o Flamengo perdeu de 4x0 pro Inter, imagina pro Olímpia que eliminou esse Inter, né? Então, Ó, vai tá botar seguindo aí um 8x0 pro 8x0. Olímpia no palpitômetro. Não, é duro. Mas, enfim, é isso aí mesmo. Eu não vi também todo o jogo do Flamengo, mas essa goleada não reflete assim o que é o time, né? Reflete talvez o estado meio psicológico que entrou o time abalado ali, não sei com o quê, mas uma vez que o time é poupado no meio de semana, o Renato tem uma semana inteira para trabalhar e o time não rendeu, né? Deu merda aí, parece que não teve objetivo nenhum essa semana inteira de treinamento, mas deu errado, então vamos ver aí como é que vai ser, né? Muitos torcedores criticando o Renato porque ainda ficam naquela velha história que o Jesus não poupava ninguém, foi campeão de tudo. Enfim, o torcedor aí não está muito satisfeito com essa decisão do Renato, né, de poupar. É, assim, você falou que achou que o Flamengo entrou abalado, mas não sabe com o quê. Cara, eu não acho que o Flamengo tenha entrado abalado, mas com certeza ficou durante o jogo, tá ligado? Isso foi bem claro. O Flamengo até começou tendo um ritmo bom, tendo mais posse de bola, imprimindo mais o Inter dentro do seu campo e buscando algumas finalizações. O Diego e Gabriel até participaram ali de algumas no início, mas ainda assim, o Inter que fez os 4 gols de forma parecida, quer dizer, dentro da proposta de um contragolpes muito certeiros, com direito, claro, ao hat-trick do Yuri Alberto. E bem, o Inter foi extremamente letal. O Flamengo, com a dupla de zaga muito mal, com muitos erros de posicionamento, muito perdida, né? O Léo Pereira e o Gustavo Henrique, que voltaram a ser destaque negativos da partida do Flamengo. Dupla de zaga não se entendendo. Pô, Matias, você que gosta bastante da posição de goleiro, pô, eu queria também perguntar o que você achou do Diego Alves nos gols, porque assim, não que ele tenha falhado propriamente nos gols, mas para quem tava torcedor, porra, como eu, a impressão que dava não era outra, mano. Toda bola que vinha no gol entrava, sabe? E sei lá, Não, é foi. o. Não, sim, exatamente. O goleiro, quando toma um primeiro gol assim, e depois ele toma um pisão na cara, que nem ele tomou ali do Yuri Alberto, né? Talvez tenha acontecido com ele o que aconteceu com o Karius aí na final da Champions League, de ter ficado tonto, os 11 o jogo inteiro, e aí ele tomou esses gols bobos, né? Nenhuma bola ele foi direito, né? Nenhuma bola ele vai tentar defender, em todas elas ele cai para o outro lado, então isso é muito provavelmente uma falha ali de foco, de confiança no jogo do que qualquer outra coisa, porque o Diego Alves não tomaria esses gols aí normalmente, né? Então, esses jogos, essas bolas que o atacante, enfim, o adversário entra cara a cara com o goleiro, ele tem que tomar uma decisão muito rápida, ou então quando ele vem correndo desde trás, como foi o gol do Tyson, ele já tem que decidir ali o que ele vai fazer antes do cara passar da intermediária, né? Ou ele vai ficar parado, ou ele vai avançar para tentar fechar o ângulo, e ele parece que ele fica meio confuso, né? Não sabe se ele fica, se vai, e na hora acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra, e o Tyson faz um golaço ali também, né? Pois é, exatamente. O Tyson faz um golaço no lance que sobra até para o Felipe Luiz, né? Porque o Tyson ele vinha com a bola conduzida ali do ataque, e o Felipe Luiz tá na marcação e bem, ele dá o bote errado. O Felipe Luiz devia ter andado para trás junto com o Tyson, mas não foi isso que aconteceu e o Tyson conseguiu se aproveitar e marcar o terceiro. Esse foi o terceiro gol do Internacional. Nos outros gols do Inter também teve falhas individuais, como por exemplo o Léo Pereira errando o bote no primeiro gol também, errando a marcação. E foi uma partida tenebrosa da defesa do Flamengo como um todo. O resto do time também. Eu senti que, pô, assim, em questão de placares no futebol, quando tá 2-0, com o Flamengo tendo a qualidade que tem, acho até que dá para recuperar, dá para você buscar a confiança do nada. Pô, tu sabe que se tu conseguir o primeiro gol, você pressiona atrás do segundo. Mas, pô, quando fica 3-0 fica muito complicado, principalmente da forma como o jogo se desenhava. O Flamengo nada estava dando certo. E, claro, grande atuação do goleiro do Internacional, Daniel. E pro Internacional estava tudo dando certo. As jogadas que encaixavam, entravam, era gol, e depois era mais gol. E aí depois
houve sim um abalo absurdo, onde o Inter fez um final de jogo onde o Flamengo já estava completamente rendido do ponto de vista psicológico, nada ali poderia dar certo, nada que os jogadores tentassem ali iria dar certo, estava um clima muito ruim já, porra, com 4-0 no placar, derrota muito feia para o Flamengo, eu acho que não deve abalar para a sequência da temporada. O Flamengo ainda assim tem um time, obviamente, melhor que o Olímpia, e a lógica assim, a gente fala aqui na brincadeira, claro, de que o Olímpia eliminou o Inter, mas essa lógica é muito difícil de ser aplicada mesmo no futebol, né? Porque se fosse por essa lógica, realmente seria também uma goleada talvez ainda maior do Olímpia, mas a gente sabe que é questão de um dia, como o Matias falou, é até questão do Flamengo entender que não para não entrar com soberba nos jogos. Então, para quarta-feira, com certeza a mentalidade vai estar um pouquinho mais consolidada, um pouquinho mais um pouquinho melhor nesse aspecto, no sentido de respeito ao adversário e tudo. E bola para frente agora, cara. Essas goleadas assim acontecem. Infelizmente, o Flamengo, que foi campeão brasileiro de 2020, acabou sofrendo aquela goleada também para o Atlético Mineiro, 4-0. Então, bola para frente. Às vezes isso vai acontecer, principalmente com um time que se propõe a atacar contra um time que se defende. Mas, óbvio que o fato de simplesmente pressupor que vai acontecer não é desculpa para passar pano, sabe? Tem que ver o que deu errado, tem que conversar com a dupla de zaga, com a defesa como um todo, porque isso também é um parâmetro que vai acontecer para caralho. O Flamengo, na sua proposta de posse de bola, enfrentando times que apelam para o contra-ataque. Então, é ver o que deu errado aí. E, gente, deixa eu perguntar, o que vocês acharam da expulsão do Gabigol, cara? O Gabigol que, porra, ele tomou amarelo ali, logo depois foi debochar para o juiz, nem naquele estilo dele, né? E saiu falando que o futebol brasileiro é uma várzea, porra, um gesto que repercutiu pra caralho, mano. O que vocês acharam disso, mano? É, um detalhe que esse juiz é o mesmo que expulsou ele naquele jogo contra o Bahia, né? Não sei se vocês lembram que ele sofre a falta e é expulso porque o juiz fala que ele xingou ele, né? Exatamente, não, Então, ninguém esse entendeu juiz já nada, tem uma exatamente. Ele deu a falta, o Gabigol saiu andando pra quem tava vendo a câmera e, pô, do nada, vermelho pro Gabriel. Porra. Esse juiz aí já tem uma birra com o Gabriel, então, pra mim, já deixou claro que qualquer coisinha que ele fizesse já seria expulso. Mas o Gabriel deu margem pro azar, deu sopa pro azar, ele foi lá e foi expulso. Cara, Tipo, qual o primeiro cartão foi por reclamação? É que eu não entendi muito bem o primeiro. foi por atitude antidesportiva, assim, Ah, foi chutar a bola, né? exatamente. Tá. É a mesma coisa que o Manuel, né, no jogo do Fluminense. E no segundo foi aquilo, né? Ele foi, né? Foi bater palma lá pro juiz, o quarto árbitro acho que viu, né? E aí, mano, tipo, o Gabigol tem dessas, né? Tá ligado? Então, eu- quando ele não faz gol, ele pode ser expulso porque, tipo, ele é debochado, e aí? Não, esse deboche custa o quê? Matéria do Globo Esporte aqui aberta. Gabigol chega a 6 expulsões pelo Flamengo. 5 delas por atitudes antidesportivas ou ofensas. Porra, é foda, tá ligado? Porra, se tu for ver aqui, eles também colocaram aqui as expulsões do Flamengo desde 2019. O Gabigol é o primeiro com 6 expulsões e o segundo lugar tem Arão, Bruno Henrique e Gustavo Henrique, cada um com 2 expulsões. O Gabigol tem 4 a mais que os E ele é segundos atacante, colocados. né? Ele é atacante. Esse é no atacante, exatamente. E dessas 6, são 5 por motivo antidesportivo. Então fica claro que você prejudica a porra do time. Quer dizer, nesse momento do jogo já estava 3-0, o time já estava completamente abatido psicologicamente, não ia mudar tanta coisa se ele ficasse. Provavelmente o Inter, da mesma forma, chegaria ao quarto gol com ele em campo. Mas ainda assim, porra, em outros cenários, sabe, é bem complicado. O Gabigol já foi expulso também em momentos onde o time precisava dele, então fica complicado, cara. Porra, ele é debochado, ele tem esse estilo todo marrento Acho que dele, mas até que ponto Eu ia isso... falar aqui que o Fred nunca foi expulso pelo Fluminense, mas eu dei uma pesquisada e já lembrei de várias aqui. Só contra o Flamengo ele foi expulso 3 vezes. Então deixa quieto. Eu ia tirar do cu uma informação aqui, então ainda bem que eu pesquisei antes. Não, o Gabigol também já foi expulso contra o Fluminense, né? Mas enfim, bem, até que ponto isso prejudica o time, né, cara? Ele não pode ser
egoísta para querer botar a marra dele da forma que ele quiser e achar que tá tudo bem, porque não tá. Ele, porra, é um jogador a menos, prejudica o time, é foda, cara. Quanto à expulsão em si, porra, mano, achei um critério muito rígido, cara, que nem a expulsão do Manuel, sabe? Mas é isso, cada juiz vai ter também o seu critério. Eu não sou a favor de desrespeitar a arbitragem, e que faça cumprir o fato de que desrespeito é rua, né? Quem sabe isso sirva também de exemplo para outros jogadores entenderem que a arbitragem tem uma autoridade em campo. Bem, galera. O Matias caiu aí do negócio? Tu caiu do negócio lá, hein, viado? Só pra te avisar. Oi? Estamos. Ah, voltou. Voltei? Voltou. Que bom. Não, Pois é, galera. Eu tava mexendo aqui no negócio que ativa e desativa o som, eu vi que dá pra mexer a barrinha aqui com o mouse, aí eu joguei ele muito pra cima e ele sumiu. Eu não tava conseguindo desmutar, aí eu dei um F5 aqui pra voltar. Suave. Tu é inimigo da tecnologia, moleque. Pelo amor de Deus. Foda, cara. Eu tenho 49 anos. Porra. Beleza. Pessoal, então, querem melhor e pior? Então, algum comentário mais a ser feito sobre esse jogo? Como tava fácil eleger o melhor no Fluminense, eu acho que tá fácil eleger o pior aí no Flamengo, apesar de ter uma lista, né? Também. Mas pra mim o Diego Alves é o pior. Com certeza. O Diego Alves, ele. É porque assim, a gente normalmente dá o pior pro expulso, mas o expulso dessa vez não fez nenhuma diferença no andamento do jogo, né? Como eu acabei de falar, o Flamengo já estava completamente rendido psicologicamente e taticamente também. O Inter botou o Flamengo na roda dessa vez, não tem nem o que falar. E o Diego Alves, não que ele tenha falhado propriamente em algum dos 4 gols, mas ele foi muito mal. O que você espera de um goleiro que tem a história que ele tem no Flamengo, que já atuou e fez a diferença diversas vezes, não é isso, né? No gol, o Tyson ele nem se mexeu, teve 2 gols do Yuri Alberto que, pô, mano, que a bola passa do lado do braço dele também, sabe? Que ele passa... No segundo gol é meio eu falei esquisito, né? Eu falei meio de sacanagem, mas talvez isso tenha afetado mesmo o pisão na cara que ele tomou, possa ter deixado ele meio zonzo ali e atrapalhado ele, mas exatamente, vamos ver, né? Porque era Mas o pisão foi o quê? Foi Foi que momento da partida? foi depois do primeiro gol, né? O primeiro gol ele toma, ou foi antes do primeiro gol? Foi Não, não depois do lembro. primeiro gol. Foi Eu depois acho... do primeiro gol que ele toma o pisão. eu não lembro também não, mano. Eu acho que foi... Foi depois do Caralho. primeiro gol, acho que tava 1x0 eu Inter. lembro, Aí ele toma o porra. pisão e logo depois toma os gols. Né? Sim. Mas, enfim, não, pode ter interferido mesmo. Eu lembro até da imagem do Gabriel Batista ali no aquecimento, mas o Diego Alves deve ter falado: não, tá tranquilo, eu vou ficar. Mas aí tem que até. Ia ser até um bom assunto para um repórter perguntar para o Diego Alves se isso fez diferença. Mas, enfim, Diego Alves pior em campo e melhor em campo, vou dar para Everton Ribeiro. Foi o jogador de destaque do meio para frente do Flamengo. Se você for levar em conta, claro, que a defesa todo mundo foi muito ruim. Até que o Isla fez uma partida ok. Mas todo mundo foi. Eu Quer achei dizer, lá meio fraco, mano. Não, ele fez. Não, ele realmente foi. Como time todo, ele foi bem fraco, tá ligado? Ele tentava chegar no ataque, ele era uma das únicas opções de ataque que o Flamengo tinha. Ele vem embalando uma sequência boa de jogos e dessa vez ele, porra, foi fraco como o time todo foi, mas ele foi um dos únicos. Se eu tenho que destacar o Everton Ribeiro como um dos únicos assim, o Isla, E o Diego você não? teve outras pessoas na defesa que fizeram uma merda muito pior que ele, merdas muito piores que ele, tá ligado? Diego Você não? achou? Oi? Diego não? Não, eu sou mais Everton Ribeiro pra melhor dessa partida, cara. É porque, tipo, tu vai O analisar. Diego que teve participou de algumas jogadas boas, mas ainda assim achei que o Everton Ribeiro teve mais Pô, participação, né? eu vou falar um nome aqui que talvez elucide a cabeça de vocês, que entrou, quase fez um golaço, entrou correndo muito, foi o Michael, cara. Eu daria o melhor pra ele. Eu Se gostei você muito quiser, da você pode partida que ele dar, fez quando filho. ele entrou, né? Mas talvez aí, se alguém quiser vir comigo. É porque, tipo, na hora que o Flamengo tava jogando, né? Que foi mais pro início do jogo, eu achei o Diego distribuindo bem as bolas, tá ligado? Se movimentando bastante. O Diego também foi outro que pra mim entra nessa categoria do ok, tá ligado? Tipo, no momento que o time todo quase jogou mal. Mas você Mano, vai dar pro pode Diego ser. então, Dimitri? Pode ser, mano. Talvez. Beleza. Eu vou dar pro Everton Ribeiro e Matias vai fechar, hein? Show de bola. Michael. Michael. Temos aqui discordância e também o consenso, né? Diego Alves pior em campo? Ou alguém tem alguma discordância? Pode ser, mano. Pode ser.
Beleza. Gabigol tomou 2 cartões e perdeu um gol na cara também, só pra... Não, esse aí também seria completamente postulante. Esse aí tá do lado do Diego Alves aqui na minha anotação de pior em campo. E aí eu pensei aqui um pouquinho, pô, é o Diego Alves mesmo, cara, porque essas participações no gol ou não participações no gol acabaram comprometendo muito ele. E o fato do Gabigol ter sido expulso quando o jogo já estava, porra, resolvido praticamente a favor do Inter também ajuda um pouquinho. Quer dizer, se ele tivesse sido expulso no início da partida, aí ia ser bem pior para ele, com certeza. Mas ele, porra, perdeu. Ele podia ter sido um cara que marcaria os gols. Mas ainda assim eu continuo na minha do Diego Alves. Não, não, também concordo. Só queria destacar mesmo. É, show de bola. Ele também seria um Beleza. postulante, certamente. Próximo jogo do Flamengo, jogo também decisivo da ida das quartas de final da Libertadores. Olímpia e Flamengo. O jogo vai ser na quarta-feira, de 11 de agosto, às 7h15 da noite. Olímpia e Flamengo. Botafogo, galera. Para fechar aqui mais uma edição, vamos falar do Botafogo que conseguiu ganhar da Ponte Acordou, Preta hein? por 2-0. Oi, Fatias. Acordou, hein? Acordou. O gigante acordou. Agora está a 2 pontos do G4 apenas o Botafogo, que algumas rodadas atrás a gente já estava comentando aqui sobre Z4. O Botafogo está com 25 pontos. O Goiás, primeiro do G4, está com 27 pontos. O Botafogo chega à sua quarta vitória seguida, galera. Nesse período são 7 gols marcados e nenhum gol sofrido. Pô, time. Pô, falem aí, mano. O time melhorou de fato em alguns aspectos, né? O time já. Isso Fala. é para vocês, canalhas da imprensa que falavam que trocar de treinador não adiantava, tá aí, ó. Não, Adianta eu me adiantou, recolho eu me adiantou, né? recolho na minha insignificância. Já falei, cara, porra, o Renato Gaúcho adiantou, apesar dessa, porra, goleada foi uma sequência imensa de vitórias, 7 jogos. O Botafogo adiantou pra caralho agora. O Vasco, daqui umas 3 rodadas, 4 rodadas a gente vai falar, porra, o Lisca botou pra funcionar. Tenho certeza. O Fluminense aí é questão de tempo pra gente ver qual vai ser o futuro do Fluminense. Mas assim, dos 3 grandes que tocaram técnico, os 3 resolveram. Então, porra. Essa temporada aqui é o case de estudo de que trocar técnico funciona, filho. É complicado, mas enfim, o Botafogo com o Anderson, Não, é ele tem uma. parcialmente brincadeira, tá ligado? Mas assim, pode falar. Não, o Botafogo com o Anderson ele mudou o jeito de jogar também, né, do que jogava com o Chamusca. O Anderson, ele faz no Botafogo uma coisa que o Roger também faz no Fluminense, que é você manter, né, o pilar defensivo com o ataque, né? Você tem ali agora o Marco Antônio jogando muito bem, defendendo muito bem lá na frente, né? E o Rafael Navarro que talvez não esteja no seu auge técnico ó, no momento, mas ele se mata de marcação, de lá na frente, ele tenta quebrar o primeiro passe do adversário lá na frente, né? Então, talvez por isso que ele ainda não tenha ido para o banco com o Anderson Moreira, né? Ele preza muito por esse primeiro combate, né? A gente já viu isso aí nos times dele. E agora a gente está vendo no Botafogo que está dando certo, né? E isso que eu falei do Fluminense, do Botafogo tentar jogar. Não sei se inspira, né? Provavelmente não, porque o Botafogo está ganhando e o Fluminense não. Mas esse esquema lembra um pouco assim, o Fluminense do Roger, né? Você tem um volante que está jogando bem, que está sendo dono do meio-campo, que no Fluminense é o Martinelli, no Botafogo está sendo o Barreto, né? Mais uma partida boa do Barreto. Jogou bem, conseguiu marcar legal, dominar o meio-campo. Se você vê o mapa de calor do Barreto depois do jogo, o meio-campo é todo dele ali, líder de desarme. Ele está sofrendo um pouco com o Pedro Castro do lado dele, que está muito, muito abaixo do que aquele Pedro Castro que a gente viu no Carioca. Eu já falei, Carioca não pode ser régua para você medir jogador nenhum. Mas o Oyama precisa urgentemente ir voltar para o time, porque eu acho que o meio-campo com Oyama e Barreto vai dar bom para o Botafogo, como já está dando agora, né? A gente está vendo aí o Botafogo com 4 vitórias seguidas, um novo modelo de jogo que botou o Botafogo aí a 2 pontos do G4, né? Agora é continuar nesse ritmo para tentar emplacar a vaguinha aí dentro do G4. Pô, com certeza. O Botafogo agora, depois dessa sequência positiva, chega muito perto do G4. É importante agora manter essa pegada para não se distanciar e conseguir fazer um campeonato seguro que o torcedor estava esperando desde já. Mas essa troca parece ter dado certo, cara. A gente vinha criticando vários erros no modelo de jogo do Botafogo, tanto no que se refere à defesa, com erros de posicionamento, quanto na criação do ataque. E o Botafogo parece estar bem melhor agora nesses 2 aspectos, porque no primeiro tempo a Ponte Preta estava mais com a bola, mas ainda assim não estava tendo tanta facilidade para infiltrar na defesa botafoguense. Porra, teve um gol, vamos lá, cagado, né, mais ou menos, né? Gol contra ali ou eu tô errado?
Não, cagado pra Não, caralho. foi gol contra. Exatamente. Não, foi uma Foi cagada. do Kevin, né? E foi do Kevin, que era o jogador do Botafogo até ano passado. Os torcedores aí no Twitter estavam agradecendo que foi a melhor partida dele pelo Botafogo. Exatamente, foi um gol cagado que assim, o Botafogo também no primeiro tempo estava com dificuldade para chegar à meta da Ponte Preta, conseguiu ir para o intervalo com o primeiro gol, que foi importante, e no segundo tempo foi um segundo tempo onde o Botafogo conseguiu colocar suas cartas na mesa, onde o time conseguiu ir para frente, conseguiu criar mais, inclusive coisa que quase não estava conseguindo com o Chamusca também, criar com a bola no chão, o jogo passando muito pelo Chay como de costume, e parece que é isso, né, mano? Parece que trocar técnico dá certo. Porque, assim, a gente discute muito isso, mas é muito porque a qualidade dos técnicos no Brasil não é boa. Tem esses dois fatores. A qualidade dos técnicos do Brasil não é boa, então por isso é muito complicado você querer apostar em trabalhos de, porra, 1 ano, 2 anos com os técnicos aqui. E, bem, é aquilo que a gente já vem falando, cara. A cultura do jogador brasileiro é diferente da europeia. Aqui tem o clima faz muita diferença, porque se o time começa a perder algumas partidas e o clima fica pesado, e com o clima a gente tem que levar em conta não só o vestiário, mas também a imprensa falando coisa, os próprios torcedores que também por si só já são muito impacientes. Então, são fatores que fazem com que, porra, trocar técnico aqui no Brasil tem mais tendência a dar certo do que em outros lugares do mundo. Até porque aqui você não vai ter, porra, um técnico que vai implementar uma tática absurda. Porra, o Whindersson Moreira na Série B, ele não vai implementar o tic-tac, mas ainda assim, é uma mudança no ânimo, é a correção de coisas pontuais que o time estava precisando, e assim o Botafogo vai embalado numa boa sequência, tentar se estabilizar no pelotão de cima da Série B. É isso, o Botafogo mais vivo do que nunca na Série B. Emplacou aqui 4 vitórias seguidas, Isso. se não me engano. E, e veio no segundo tempo jogar melhor, né? O primeiro tempo foi um pouquinho mais fraco. Teve o gol cagado. No segundo tempo o Botafogo soube criar mais oportunidades de gol. E, mano, é bom pro Botafogo continuar nessa sequência e, porra, conseguir emplacar mais vitórias e chegar cada vez mais perto do G4. Acho que deve estar o quê? Uns 2 pontos do G4. Deve tá colando, né? Tem que se desmutar pra falar, Matias. Tem que não é isso. Não, tá dois pontos do G4 aí, junto com o Vasco, tá na mesma situação praticamente. Mas o Botafogo. Ah, não. Achei que o Botafogo tinha um jogo a menos, mas já jogou, né? Já. Isso. Foi contra o E o CSA, Botafogo vai foi? ter o Botafogo vai ter uma boa sequência aí. Vai pegar o Operário, que é um time que não é constante no campeonato. Ele pode fazer um puta jogo como fez contra o Vasco e depois tomar 5-0 em casa. Então é um jogo que dá pro 5-2. Botafogo ganhar. Depois pega o Brasil de Pelotas, que acho que é a lanterna em casa. Então, o jogo contra o Operário é fora. E pega o Brasil de Pelotas em casa. E o último jogo, eu acho que é contra o E o Eu vi Botafogo, hoje isso. É e o contra o Botafogo Guarani, né? e Botafogo É em contra, casa tá bom, hein, mano. Mesmo na época do e o Chamusca. último jogo e o último jogo do primeiro turno é contra o Guarani em casa. O Guarani começou bem, agora já tá dando uma caída. Mas também acho que um jogo aí, uma sequência do Botafogo emplacar aí 7 vitórias seguidas, irmão. E brigar pela Libertadores. Tá maluco. Guarani e É isso. Botafogo vai ser jogo bom, hein, pra assistir. O Vasco humilhou o Guarani, né? É, No Ah, domingo, o exatamente. Vasco meteu humilhou. Fez 4x1. 4-0. 4x1. Mas. Virado foi o Flamengo, porra. Vasco Guarani, porra. Acontece. O pior que é foda, né, mano? A Série B é muito aleatório, porra. O Náutico tomou de 4-0 do Confiança, tá ligado? Que tá lá embaixo, porra. O É um, é Náutico que um- já tá 3 jogos sem vencer, tá com 2 derrotas seguidas. Que o Náutico, que todo mundo achava que ia ser campeão com 38 vitórias, já tá numa merda aí de novo. Vamos ver, né? Mas ainda é o líder, pelo menos. Com certeza. Vamos ver se vai recuperar, porra. Essa estabilidade aí é normal com qualquer time, mas aí já deu margem pro Curitiba chegar junto e o CRB também vem logo atrás, né? O Curitiba com 30 pontos, o CRB com 28 pontos. Pessoal, Falando em mais algum 30 e comentário? poucos pontos. Oi? Falando em 30 e poucos pontos. Não entendi. Como é que tá o palpitômetro aí? Quê? Falando em 30 e Caralho, poucos pontos. Como é que tá o Quem tem o palpitômetro ADM aí? aí pra dar ban nele? Ah, filha da puta. Porra, vamos falar então do melhor e do pior antes da gente ir pro Block. palpitômetro? Manda ver, manda ver. O melhor pra mim foi o Chay de novo, né? O Chay é o cara do Botafogo. No primeiro, é o cara que dá o dinamismo ali pro time. É o craque do time do Botafogo hoje é o Chay. Mas além dele, porque no Botafogo é muito fácil a gente dar o melhor pro Chay.
Então eu destaquei também ali o Daniel Borges, que achei que fez um bom jogo também ali na ponta. Não, a questão é sempre essa da nossa muleta aqui. Eu sempre Fluminense, na dúvida confundo tu dá pro o Daniel Martinelli. Borges. Flamengo, na dúvida tu dá pro Arrascaeta. E Botafogo, na dúvida tu dá pro Chay. No Vasco sempre pro E no Cano. Vasco? Não, se o Cano fizer gol, o Cano. Exatamente. Mas E a o gente pior? sempre tenta fugir aí do óbvio. Cara, o Então pior vou no pra Chay. mim... Vai. Fala, Diego. Não, tô zoando, fala tu, manda ver. Não, o pior pra mim foi o Guilherme Santos aí também, que tá sendo outra muleta, mas pra mim foi quem destoou um pouco aí nesse time do Botafogo, que agora é nivelado por cima também, né? Tá maluco, vou jogar Champions League daqui a pouco já. Eu não achei o Guilherme Santos tão mal esse jogo não, Eu pra achei ser horrível. sincero. Oi? Não, eu achei que ele começa bem, aí depois ele vai mal. Eu achei ele muito inconstante dentro do jogo mesmo, tá ligado? E como ele já vem de partidas ruins, aí ficou mais fácil, né? Eu só queria uma muleta. Eu também não vi, acabei não vendo essa partida, então vou ficar na mão de vocês nessa. Pois bem. E aí, Dimitri, fala aí. Não sei se eu boto o Guilherme Santos não, mano. Sinceramente, não achei a partida tão abaixo não. E também não sei quem botar de pior. Não vi ninguém jogando tão abaixo assim, né? Também não. Mas tem que escolher o irmão, é seu trabalho. Meu trabalho Nós é. assinamos sua carteira por causa disso. Quando eu receber o primeiro pagamento, eu falo então. Opinião. Vocês fingem que Meu pagam, eu pagamento vai fingo que ser trabalho. metade de um centavo, tá ligado? Tá maluco, metade De disso tava anúncio, muita coisa. monetização. Vocês fingem que trabalham, eu fingo que pago. Sei lá, tá, eu vou. Botar o Canu. Show de bola. De pior? É. Show de Não, bola. melhor que não pode ser, né, galera? Porra. Porque você Pô, deu ele Chay viu o também? Canu. Eu Eu vou botar acho que o vou achar Canu também. aí como jogador mediano da partida. Beleza, Não, então, o mais galera. mediano da partida do Canu, então. Fazer Vou o na de melhor, o pior e o vocês. mais mediano. Porra. Vou na de vocês, então. Definidos aqui o melhor e pior da partida entre Botafogo e Ponte Preta. O próximo jogo do Botafogo vai ser contra o Operário, como o Matias falou. Vai ser quinta-feira, dia 12 de agosto, às 9h30. Porra, eu vou ter que ficar com esse jogo pelo visto, já que meus camaradas aí devem estar assistindo Fluminense e Barcelona. Vai ser no mesmo horário. Quer dizer, o Dimitri é incógnita, né? A gente não sabe aí qual que é a do Dimitri, Vou tomar uma mas... aguinha, Dimitri? Vou tomar Sou, uma água aí? sou no torcedor do microfone? Barcelona, sou torcedor do Barcelona. Ai, meu Deus. Beleza, Messi Operário vai e jogar pra Botafogo. caralho. Operário e Botafogo, quinta-feira, 12 de agosto, 9h30 da noite. Agora, atendendo o pedido Paulo Henrique Chagas Lima. do Dimitri ali, do caralho, palpitômetro, galera. Foi uma boa rodada, devo admitir pro Dimitri, cara, Nossa. dessa vez. Conseguiu Desgraçado. cravar, conseguiu aumentar a distância, finalmente. Eu tava ali na cola, dei agora uma distanciada, mas ele deu uma distanciada, mas não tem problema. O campeonato tá longo aí pra caralho. Queria dizer que eu quase cravei o do Flamengo, né? Só que ao contrário. Exatamente. Por que tu não faz 2 pontos a menos, então? Caralho, Não, é melhor não. eu acho que todo episódio tem a mesma piada, mano. Impressionante. A gente tem que inovar no nosso repertório. Tá, quem tá chegando agora, galera? Palpitômetro. Desliga o Todo final de microfone, Matias. episódio, nós fazemos o nosso palpitômetro da rodada dos 4 grandes. Se nós acertar, Matias, cravar o desliga o resultado é 2 microfone. pontos. Se a gente acertar, você vai ser vitória, empate, derrota, 1 pontinho. E se não acertar nada, não ganha nenhum ponto. Até agora, Dimitri é o primeiro lugar com 40 pontos. Ele cravou na última rodada. O segundo lugar sou eu, Gabriel, 36 pontos. E o Matias está em terceiro lugar com 32 pontos. 4 pontos separam o terceiro do segundo e o segundo do primeiro, né? Bem, na última rodada, o Dimitri ele cravou no Botafogo e Ponte Preta. Ele botou 2-0 e eu e o Matias não pontuamos porque nós dois colocamos empate. Subestimamos o Botafogo de futebol e regatas. América Mineiro e Fluminense e Flamengo Internacional, ninguém pontuou. Todo mundo botou vitória do Fluminense, todo mundo botou vitória do Flamengo. E Vitória e Vasco, todo mundo fez um pontinho, todo mundo botou vitória do Vasco, mas ninguém cravou. Vamos para mais uma rodada de palpitômetro então, galera. Vamos embora. Vasco e Vila Nova, para começar. 2-0 Vasco. 2-0 Vasco. O cara tá me copiando aí. É isso aí, filho. Estratégia, mas depois eu vou arrancar falando diferente. Não vou contar minhas estratégias. Fala aí, Matias.
Ele mandou eu, 2x0 Vasco, escrito aí à mão. Tem que esmutar pra falar não, se é quiser. que eu não escutei. Mas Pô, que tava escrito, não sabia. Pô, todo mundo botou 2x0 Vasco, então. Mesmo placar pra todo mundo. Tá Beleza. maluco, vai todo mundo pontuar negativo aí. Não, então eu vou mudar, calma aí. Eu tenho que ser diferente. Eu Ah, o vou diferentão botar. aí. Gabriel quer copiar. Eu vou Bora, filho. Eu quero botar. pontuar, porra. Só acho que esse 2x0 eu boto. 3x1. 3x1 pro Vasco. Beleza. Olímpia e Flamengo. Caralho, pera aí. Pô, mano. 3x1 Flamengo. Vou largar 2x0 Flamengo. 3x1 Flamengo. Tem que atender a porta aí? Não. Pera aí, vocês falaram quanto? 2x0 Flamengo e 3x1? É. É, lá em Olímpia, né? Lá no Monte Isso. Limpo. Isso aí. Vai ser então Escalar os céus. 2x1 Flamengo. Ô, Matias, tu não ia botar 8x0 Olímpia? Operário e Botafogo. Sou um covarde. Operário Botafogo? Lá em Operário? Isso. 1x0 Botafogo. 2x1 Botafogo. 2x1 Dimitri, né? E Matias 1x0 Botafogo, né? É. Beleza. Pô, sequência do Fogão acaba aqui. 1x1. Fluminense e Barcelona. Com ou sem o Messi? Não, vai ter que ser sem o Messi, Não, né, Caio mano? Paulista não Acabou. joga. E o Nenés, vai jogar? Deus me Porra. livre. 2x1 Esse Barcelona. Ih, meteu essa. E levando em conta no jogo no Maracanã, né? Pera aí. É, vai ser no Maracanã. 1x0 Barcelona. Eu tinha esquecido que era no Maracanã. 1x0 Barcelona? Show. Eu vou botar, mano. Porra. Cara, acho que o Fluminense vai incorporar o Fluminense dos jogos decisivos, mano. Vou largar logo um 2x0 Fluminense aqui. Não, peraí. Porra, 1x0 Fluminense. Vou apostar na vitória do meu tricolor. E tu, Dimitri? Jogo complicado de chutar, né, mano? A análise tem que ser do momento ou do. Se bem que qualquer coisa que eu fizer vai dar ruim pro Fluminense, hein? Mas Não, eu pode vou botar 4x0 Fluminense, porra. Quando botei 4x4 Fluminense e River Plate, deu bom. Aí, viu? Eu vou botar Bota aí. então 2x0 pro Flu. 2x0 Fluminense. Show de bola, galera. Chegamos ao final de mais um Palpitômetro e com isso chegamos ao final de mais um episódio do Marco 10. Quero agradecer as presenças dos meus amigos de sempre, Matias e Dimitri. Muito obrigado. De novo ele primeiro, cara. De nada. O episódio de hoje teve algumas instabilidades, mas foi porque nós estamos testando novos formatos para trazer um conteúdo melhor para vocês que estão nos Continua assistindo. com estabilidade, porque o cara. Ele ficou. Quê? É que o cara tava com o mic ligado aí. Você tava falando das instabilidades, o cara gerando mais instabilidade aí. Mas isso tá Não, só no porra. YouTube o problema. Eu Culpa tô desse aqui só cara pra aí. prejudicar. Não, Eu é tô porque, pelo porra, corte. no podcast vai todas as discussões off-topic, entendeu? Mesmo assim. Puta, talvez eu tenha um trabalhinho na edição. Então, talvez eu deixe tudo lá. Vamos ver, vamos descobrir. Pessoal, quero convidar vocês para seguirem a gente nas redes sociais, @marca10podcast. Segue lá para você saber tudo sobre o seu time aqui do Rio de Janeiro e para ter atualizações de novos episódios. Se você está no YouTube, não se esqueça de deixar o seu like, dar a sua inscrição no canal e ativar o sininho para saber também sempre que a gente lança vídeo novo. Episódios novos toda segunda e sexta ali pelo horário da noite, está chegando do trabalho para descansar, escutar o podcast aí, ficar puto para lembrar a derrota do seu time, para lembrar a vitória dele, ficar feliz. Compromisso aqui toda segunda e sexta, nós aqui com vocês. Pois bem, então, quero agradecer de novo meus amigos e a você que está nos escutando até agora. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!